Ele é doutor em Direito Processual, diretor acadêmico, coordenador de curso, professor e pesquisador. Já escreveu diversos artigos e livros jurídicos. No programa Perspectiva de hoje, eu recebo o Chalei Teixeira Chaves. Bem-vindo ao programa Perspectiva, doutor. Obrigado. Obrigada pela presença. Bom, a gente vai falar hoje do novo CPC, que acaba de entrar em vigor. O novo código promete modernizar os ritos da justiça brasileira? Com certeza. O novo código vai trazer inúmeras inovações. A principal inovação é eliminar uma ideia de uma decisão solipsista, O que seria uma decisão solipsista? Uma decisão construída só pela sapiência ou pelo conhecimento do jogador, sem consultar as partes. Na realidade, o novo CPC vai trabalhar uma ideia de democratização do processo. Em que sentido? A gente pode perceber isso claramente desde o artigo 1º até o artigo 11. Lá vai enfatizar o princípio do contraditório. E a gente vai entender esse princípio do contraditório como um elemento de informação, ou seja, as partes são informadas do conteúdo, mas também elemento de possibilidade de reação, mais diálogo e poder de influência. Ou seja, o princípio do contraditório vai entrar como elemento de poder de influência. Influenciar o quê? Influenciar o jogador naquilo que é trazido pelas partes, ou seja, os argumentos. Então, o contraditório ele é potencializado no novo CPC. E é interessante, mais do que nunca, a gente vai perceber que o novo CPC vai colocar que a decisão do juiz, ela não pode ser construída de forma solitária. Nós vamos verificar isso, salvo engano, no artigo 10, ele vai colocar nitidamente o seguinte: o juiz ele não pode decidir nada sem passar pelo argumento discursivo das partes. Essa ideia é justamente evitar que a compreensão, ou seja, o conhecimento do juiz, prevaleça perante o interesse das partes envolvidas. Então, isso é muito interessante. Parece que o novo CPC, ele adota concepções do Hélio Faxalari, justamente trabalhando uma ideia de um processo como um procedimento em contraditório. O contraditório deve ser assegurado pelas partes. Não é simplesmente um contraditório de informação e possibilidade de reação, mas também de diálogo e também a questão de influência. A gente vai perceber que esse procedimento ele vai inovar tanto que nós temos uma fase chamada de saneamento, e que nessa fase, quando existir alguma complexidade, o juiz vai designar uma audiência, e essa audiência vai servir para quê? Justamente para pontuar os pontos controvertidos ou controversos perante os envolvidos, perante os interessados. Ou seja, nunca isso aconteceu no CPC antigo. E agora o juiz vai poder escutar as partes. Então é muito interessante. Um outro ponto que a gente vai colocar, a ideia de não surpresa, é uma ideia bem adotada no novo CPC. O que é essa ideia de não surpresa? Ou seja, as partes devem conhecer todos os argumentos, todas as ideias. Além disso, a fundamentação é o ponto focal e democrático. A Constituição já colocava que toda decisão jurisdicional deveria ser fundamentada. Ponto. Mas não explicava o que era uma decisão fundamentada. Daí, às vezes, o mero conhecimento já reproduzia uma ideia de fundamentação. Ou seja, eu escrevia sobre todo aquele assunto, tudo que a doutrina falava, tudo que a jurisprudência colocava, e aí entendia-se como fundamentada a decisão. E o novo CPC inova e traz uma nova realidade, uma realidade democrática, eliminando uma concepção solipsista, trazendo assim uma inclusão, um processo participativo. Em que sentido? Agora, a ideia não é mais um princípio do livre convencimento motivado. O jogador não tem essa liberdade, ele tem uma motivação, mas uma motivação que é construída com uma comparticipação. O que seria essa comparticipação? Com participação dos interessados. Os interessados que vão sofrer os efeitos da decisão deverão participar também da construção. O juiz continua sendo o elaborador da sentença, mas essa sentença ela não é construída de forma estanque, sem ouvir, sem escutar os argumentos das respectivas partes interessadas. Diante disso, o artigo 489 é extremamente moderno. Ele vai pontuar: não considera uma decisão fundamentada apenas citando dispositivo de lei. Ora, quer dizer que se eu só citar a legislação, lei puramente seca, não é considerado fundamentado? Como que é essa fundamentação, então? Basicamente, ou seja, agora tem que fazer articulação, é quase como se fosse uma monografia. O trabalho do juiz vai ser extremamente árduo agora. Não basta simplesmente citar um dispositivo de lei, e eu tenho que articular e contextualizar com a fala das partes, com aquilo que foi pedido e também com a fala do réu. Tanto o autor como o réu, eles têm interesse, logicamente com interesses antagônicos, O autor pede e o réu tenta criar um contrapedido. E esse juiz agora, o julgador, ele vai ter que fundamentar, ele vai ter que articular. Também não é suficiente considerar uma decisão fundamentada com a mera citação de jurisprudência. A jurisprudência tem que ser intercalada e colocada com os argumentos discutidos pelas partes. E se essa jurisprudência for algo inédito, gera nulidade da decisão. Porque, na realidade, qualquer argumento ela tem que ter passado pelo plano da discursividade. Muito interessante também, até a súmula vinculante, seja ela
aceita interligado ao fato ou não, o julgador deve demonstrar, deve articular, deve colocar. E sem observar também, e deixar de observar que tudo que foi falado e discutido pelas partes deve ser fundamentado. Se o juiz ele deseja refutar algum argumento ou aceitar algum argumento, deve ser explanado, colocado, exaurido e assim por diante. Então, esse novo CPC, ele traz inúmeras situações. Eu entendo que ele democratiza o processo. Não só por isso, o procedimento agora elimina a ideia de procedimento sumário e ordinário, agora é procedimento comum. Simplificando o procedimento. Ao simplificar o procedimento, ele traz uma estrutura mais adequada para atender todos os anseios da respectiva sociedade, ou seja, todos os conflitos. Doutor, pelo que o senhor disse, aí não é uma mudança superficial, é uma mudança muito profunda nos conceitos, no como agir. O judiciário, os operadores do direito, as pessoas que fazem parte das decisões aí, inclusive os advogados que estão atuando diretamente aí, estão preparados para essa mudança? Essa pergunta é extremamente capciosa. Por quê? É um novo código. E o novo código tem que ser lido e visto como um código novo. Ele tem que ser abandonado aquela realidade pretérita. É um código que está tentando pactuar, ou melhor, a própria exposição de motivo deixa bem claro. É um código que tenta valorizar a própria Constituição. Você não fala em processo sem Constituição. Então, esse código ele enfatiza de forma bem clara. E aí a questão é justamente essa. O operador de direito consegue trabalhar esse novo CPC? Nós temos que demandar estudo, mudar a cultura, nós temos institutos diferentes agora, nós temos a mediação, nós temos a conciliação, nós temos a ideia que o advogado é impulsionador do debate, do conflito, da lide, e agora nós temos que trabalhar a ideia de consenso, da mediação como autorreconhecimento para ser autor e construtor da sua própria realidade. Eu tenho um CPC que ele tem uma mudança, e essa mudança ela impacta tanto para o judiciário, o judiciário agora ele estava acostumado, ora, eu sei essa matéria, eu já tenho uma decisão mais ou menos pronta, e essa decisão ela não pode ser mais uma decisão padronizada ou repetida, ela tem que ser articulada, fundamentada, ela tem que se enquadrar com os preceitos do contraditório, da ampla defesa, dessa ampla argumentação, que são totalmente coextensas com a ideia de fundamentação. Fundamentar não é simplesmente falar tudo que eu sei e compreendo da matéria, mas sim passar pelos interessados. Daí o Código trabalha uma ideia de contraditório como participação ou comparticipação. Com participação, ou seja, as partes se tornam colaborador e construtor também da decisão, apesar da decisão ser elaborada pelo juiz. Tá ótimo, doutora. A gente vai fazer uma pausa, porque tem muita coisa a ser discutida em relação ao CPC, e a gente volta daqui a pouquinho. Só um minutinho, por favor. Okay. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Cine Brasil. De volta com o programa Perspectiva, hoje o assunto é o novo CPC e eu converso com o doutor em Direito Processual, Charley Teixeira Chaves. O doutor, de que forma o novo CPC vai impactar nos processos antigos? Veja bem, né? É uma grande preocupação do advogado, também do judiciário, o novo CPC. O novo CPC adota uma regra que está prevista no artigo 14, que é a ideia de tempus rege acto. Ou seja, o processo ele entra em vigor imediatamente. Pouco importa qual a situação que esteja. Mas, lá deixa uma situação nítida e clara. Deve preservar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, o procedimento que já iniciou para um ato, ele deve ser concluído naquele ato pela legislação vigente. A legislação ela só vai ter uma aplicação depois de encerrar um respectivo ato. Mas o artigo 1046 também resolve alguns problemas, né? Porque é angustiante, né? Nós temos inúmeros processos que seguiram toda uma estrutura do CPC antigo. Por exemplo, o novo CPC eliminou o procedimento sumário. Nós não falamos mais procedimento sumário e nem procedimento ordinário, agora é procedimento comum.
Ora, nós temos um processo que ainda não foi findado, que estava pela legislação do Código CPC de 73. Como que ficaria a situação? Para evitar uma bagunça, para evitar toda uma desorganização, o artigo 1046, nos seus parágrafos, vai deixar nitidamente claro que deve preservar aquela legislação anterior, ou seja, vai manter uma ultratividade, ou seja, manter o CPC de 73 vigente. Então, essa ideia, justamente para não gerar uma confusão, gerar um embaraço no judiciário e facilitar a vida do julgador e dos operadores do direito. Tá ótimo. E o ministro Luiz Fux, que presidiu a comissão de juristas que atuou na elaboração do novo Código de Processo Civil, destacou que o novo CPC é o resultado dos anseios da sociedade. A gente vai assistir um trecho da entrevista sobre o assunto concedida à repórter Neila Guimarães. Nós obedecemos uma metodologia que nós fizemos audiências públicas em vários estados do país, foram quase uma centena, o Senado fez, a Câmara dos Deputados fez, depois do trabalho aperfeiçoado voltamos a fazer audiências públicas e todos tiveram voz. Então a sociedade foi ouvida e ela teve uma participação muito importante porque basicamente 80% das sugestões oferecidas pela comunidade jurídica em audiências públicas, em e-mails e através de memoriais, que foram quase 200, 80% dessas sugestões foram acolhidas, o que significa dizer que é uma ressonância daquilo que era o anseio da própria, digamos assim, sociedade acadêmico-jurídica em relação ao Código de Processo Civil, que é um instrumento de realização da justiça. Pois é, a gente ouviu aí o ministro Luiz Fux falando sobre o Código. Por que foi necessário criar o novo CPC? Veja bem, o Código de 1973, ele é um código construído pela teoria do Lieberman. E é um código bem feito. Até os anos 90 ele estava bem estruturado, né? Só que a sociedade moderniza, vai criando novos anseios e também teve a grande quantidade de processos que foram aumentando. Em 94 teve que construir a tutela antecipada e assim por diante ele passou por várias micro-reformas para atender os anseios e resolver as questões de direito. Diante da Constituição da República, nós tivemos também que repensar o CPC, que era de 73. A Constituição de 1988 vai trabalhar o devido processo constitucional, amparado pelo princípio do contraditório, ampla defesa, isonomia, direito do advogado e fundamentação. Isso tudo gera uma modificação na estrutura do processo. Você não pode pensar processo sem Constituição. Diante disso, o ministro Fux foi um grande responsável para tentar articular um novo código, né? Passou-se por vários estados, né? Dentre os estados, vou falar um pouco do estado de Minas Gerais, né? Nós temos professores que tentam pensar um novo CPC, como o professor Rosemiro Pereira Leal, como o professor Ronaldo Bretas, e outros professores, né? É difícil falar o nome de todos eles foram criando e trazendo inovações. O novo CPC, a ideia básica era tentar resolver a questão da democratização. O sujeito tem que reconhecer como autor e construtor da sua realidade. E muitas das vezes a decisão, uma vez imposta, a decisão do juiz ela não reflete aquilo que as partes estão discutindo. E isso era um gargalo, e aí por isso que houve essa democratização com uma ideia de fundamentação. O novo CPC vai trabalhar e eliminar a ideia de uma decisão de um julgador solipsista, colocando a ideia de participação e comparticipação. Então, isso tudo foi uma necessidade de anseios. Anseios também que reivindicam a ideia de uma conciliação mais efetiva, trabalhando a ideia de processo não mais como um mecanismo de tortura. O CPC de 73, você contratava um advogado e falava a seguinte ideia: vou te processar, como se o processo fosse um mecanismo de tortura, você vai sofrer porque você vai ser processado e assim por diante. Exatamente. E isso é a ideia do CPC. Não, você vai ser processado, mas agora você vai ter uma estrutura que pode levar a uma conciliação ou a mediação. E é muito importante repensar o novo CPC aos olhos de um modelo participativo, construtivo, enxergando o juiz agora também como colaborador e referendador dos princípios constitucionais. É essa a importância da criação do novo CPC. Doutor, como ficaram as liminares no novo CPC? Pois bem, né? O novo CPC ele eliminou o processo cautelar. O processo cautelar tinha várias situações, vários procedimentos específicos, né? Ele simplificou. Criou a chamada tutela provisória. E dentro dela vai ter as tutelas de urgência, e essa tutela de urgência nada mais é do que a tutela antecipada, que ela tem caráter satisfativo. O que seria um caráter satisfativo? Ela atende o anseio imediato, e aí, lógico, nós temos toda uma estrutura do fumus boniúrio, do periculo mora, ou seja, o dano, a plausibilidade do direito tem que ser articulado nesse sentido. E também a medida cautelar. E a medida cautelar, como tutela
de urgência cautelar para proteger. Alguns falam que protege o direito ou protege o próprio processo. Ela não tem um caráter satisfativo, mas ela protege a estrutura. Ficou mais simples, ficou mais fácil de ser visualizado. E surgiu uma nova tutela, uma tutela de urgência, agora chamada tutela de evidência, demarcada pelo elemento probatório, provas. Daí as liminares podem sair por uma tutela antecipada, por uma tutela cautelar e uma tutela de evidência. E a tutela de evidência, ela é trabalhada numa ideia de um lastro, ela não tem os mesmos elementos da tutela antecipada e cautelar. Ela não tem a necessidade de ter a plausibilidade do direito alegado, bem como o dano ou difícil reparação do direito. Ela trabalha a ideia de um conjunto de provas que pode, por si só, evidenciar a própria realidade do direito. O número de recursos foi reduzido? Foi. Vamos colocar que houve uma redução e uma sistematização. Foi eliminado o agravo de retido, né? Foi eliminado o agravo retido e agora melhorou o agravo de instrumento, né? Colocando o agravo de instrumento como rol taxativo de inúmeras hipóteses, né? Também eliminou o nome dos embargos infringentes. Ora, mas aí por que eliminou só o nome? Porque ele continuou existindo dentro da apelação como técnica, uma técnica de reversão. Essa técnica, justamente, toda vez que a decisão ela não for unânime, poderá ser modificada. A ideia é a seguinte: se a decisão ela for modificada, mas não sendo unânime, poderá chamar os demais desembargadores para tentar modificar essa realidade. Na realidade, os embargos infringentes eles se mantêm não como recurso próprio, mas como uma técnica recursal. E houve uma modernização e um aperfeiçoamento. Eliminou muito a ideia de uma jurisprudência defensiva da via recursal, ou seja, criava tanto obstáculo que o recurso praticamente era não conhecido. Agora facilitou muito a vida do operador de direito nesse sentido. Então o novo CPC vai trazer as inovações na via recursal, facilitando o trâmite, resolvendo alguns requisitos formais, flexibilizando para possibilitar o quê? O acesso à justiça ou o acesso à jurisdição. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva e hoje o assunto é o novo CPC e eu converso com o doutor em Direito Processual, Charley Teixeira Chaves. Doutor, os prazos tiveram modificações? Tiveram. Na realidade, o CPC trabalha agora a ideia de prazo de dias úteis. Isso é interessante porque antes nós tínhamos um problema, caía em feriado, caía em final de semana e tudo. Agora não, exclui o primeiro dia e só vai ser computado dias úteis, né? Então é muito importante essa modificação. Os julgamentos vão ocorrer de forma cronológica? Pois é, o critério da cronologia, houve uma mudança antes da entrada em vigor do novo CPC. Lá tinha a regra do artigo 12, colocava que os julgadores deverão observar o critério cronológico. Aí retirou a expressão deverão para colocar que vão observar o código, mas tirando a expressão obrigatoriedade. Mas ainda consiste na ideia de observar a regra de cronologia. Porque é muito importante que a demanda seja resolvida de forma cronológica. Senão o jurisdicionado ele vai ter uma sensação horrível, né? O processo meu eu ajuizei em 2010 e o que ajuizou em 2015 já foi resolvido. Lógico que tem situações que vão excepcionalizar essa regra cronológica, como as tutelas provisórias, tutelas de urgências, algumas decisões que são resolvidas e homologadas, mas o critério cronológico vai ajudar a dar uma sensação de clareza para o judiciário. E exigir também do juiz o quê? A seguir o processo, independente da sua complexidade, independente do seu volume, seguir uma sequência para julgar. Conciliação, mediação são pontos fundamentais. A gente vai fazer mais uma pausinha para ouvir novamente o ministro Luiz Fux, que presidiu a comissão de juristas que atuou na elaboração do novo Código de Processo Civil e ele falou da conciliação no CPC. Vamos assistir. Essa é a primeira etapa do processo, a tentativa de conciliação. Isso se dá num momento ótimo, em que as partes ainda não se desgastaram financeiramente, não se desgastaram psicologicamente, então elas estão mais propensas a solucionar aquela questão. Porque depois que o cidadão passa a conceber a ideia que ele se tornou réu de um processo, muito embora se vá ao médico, se vá ao dentista, se vá ao engenheiro, também se vá à justiça, o cidadão sempre se sente um pouco estigmatizado de ser acionado. Pois é, qual a importância da mediação, da conciliação aí no CPC? Veja bem, a ideia antiga é que o processo era um mecanismo de tortura. Estou te processando, você vai sofrer. E não tinha diálogo.
E aí as pessoas processavam, não conversavam. E nós temos algumas situações que há necessidade de ter diálogo. No caso da mediação, nós falamos em mediação toda vez que eu tenho uma relação base duradoura, ou pelo menos que tenha a necessidade, como casais separados que tiver filho, condomínio, vizinhos, ou seja, você vai ter um vizinho, você tem que conversar com ele em algum momento. Então, a sensação agora do novo CPC é que coloca as partes interessadas também como autor e construtor da sua própria realidade. Tanto é que o novo CPC vai falar justamente a ideia, você não vai apresentar contestação se a conciliação não der certo. Você vai ter um prazo de 15 dias após a frustração da conciliação ou da mediação. A ideia básica é justamente para a pessoa não chegar armada. Se você não conciliar, eu vou te responder com uma contestação robusta e assim por diante. Então, na realidade, é transformar os sujeitos como autor e construtor da sua própria realidade. E esse tipo de decisão é uma decisão mais durável. O trâmite dos processos com isso vai ficar mais ágil? A ideia no CPC é democratizar, ter uma participação e, logicamente, buscar uma efetivização justamente pelo critério cronológico. E, ao mesmo tempo, informatizar o processo. Isso tudo facilita, mas, ao mesmo tempo, as demandas estão crescendo. As demandas, as reivindicações sociais, a questão da judicialização dos conflitos, isso tudo pode gerar um obstáculo no sentido de falta de material humano. No sentido de que a legislação está pronta, ela atende os anseios. Agora, se o número for crescente, é necessário mais juízes. Imagina um hospital que consegue atender uma determinada cidade com aquele número de médicos. Mas à medida que a sociedade vai crescendo, tem que aumentar o número de médicos. Então, nós temos que pensar também em aumentar a estrutura do judiciário em material físico, como juízes, funcionários, promotores, defensores públicos, assim por diante. A jurisprudência vai ser mais valorizada ainda? O novo CPC vai tentar trabalhar um sistema quase próximo ao sistema da Common Law. A ideia é tentar pacificar compreensões de matérias repetitivas, né, que é o chamado incidente de demandas repetitivas. Porque isso facilita e também trabalha uma ideia de isonomia, para que as pessoas tenham a mesma resposta quando eu tenho conflitos em massas. Conflitos que se repetem, conflitos semelhantes ao FGTS, que inúmeras pessoas reivindicaram. Então, essa ideia é tentar valorizar. Não é uma ideia de petrificação, porque nós temos situações de reversibilidade e revisão dessas teses, mas vai valorizar sim. Haverá uma concentração das defesas na contestação? Sim, o novo CPC, ao contrário do CPC de 73, ele tinha separações de resposta. Tinha resposta do valor, exceção de incompetência relativa, reconvenção separada, tudo. Agora não, a contestação ela vai centralizar só numa peça. A ideia é simplificar e facilitar a resposta, sem ter elementos separados distintos. Então, vai simplificar e facilitar, sim. Bom, para a gente encerrar nossa conversa, qual a importância, qual o impacto na sociedade da aplicação efetiva do novo CPC? Veja bem, o maior impacto é essa ideia do sujeito agora ser uma coparticipação, ter uma coparticipação. Lá o CPC vai falar em cooperação. Não é só uma cooperação, na realidade é uma participação para reconhecer como sujeito construtor da sua realidade. Eu sei que a decisão do juiz foi contrária ao que eu postulei, mas ele passou por tudo, demonstrou por que ele decidiu, foi colocado, ou seja, há uma sensação de participação e do meu poder de influência. Agora, as partes não são simplesmente relegadas a um processo de ficção. Vai acabar a ideia, pelo menos na tentativa, vai acabar a ideia de ficção de um processo, onde as partes postulam uma coisa, o réu postula outra e o juiz já tem uma decisão pronta. Não, não é permitido isso mais. Acaba com a ideia solipsista. Então, a ideia do novo CPC é reconhecer o sujeito como autor e construtor da sua realidade, efetivando, assim, uma legitimidade e uma eficiência na decisão. Eu vou me conformar com o resultado de forma mais clara, a partir do momento que eu reconheço que eu participei dessa construção, juntamente com o julgador e os envolvidos. Quer dizer, vai ter um processo adaptativo aí, mas a sociedade vai ser impactada diretamente com isso. A ideia é democracia, ela tem seus ônus e bônus, mas ela tem que repensar o modelo. Se a gente trabalhar o novo CPC, que traz inúmeras situações democráticas de participação, proibição de decisão surpresa, obrigação do juiz fundamentar e fundamentar no sentido muito mais robusto do que anteriormente, a gente tem que pensar o novo código como novo, como ideias novas, trabalhar a conciliação e mediação também como um mecanismo de soluções que podem ser mais duráveis do que ter uma decisão do juiz. Então, há uma necessidade de repensar o Instituto e, logicamente, a gente vai encaminhar para evoluir, para alcançar essa realidade que o novo CPC pretende nos oferecer. Tá ótimo, muito obrigado, doutor. Eu conversei aqui com o doutor Charley Teixeira Chaves, que conversou com a gente a respeito do novo CPC, que entrou em vigor
há poucos dias, né, doutor? Eu agradeço ter essa oportunidade, né, de explanar, trazer alguns conhecimentos, né, um código que tem inúmeras situações, né, e estou à disposição sempre para atender os anseios. Obrigada pela participação. O Perspectiva fica por aqui, até o próximo programa.